Oi pessoal, tudo bem? Olha só, eu gostaria de conversar com vocês sobre um pouquinho sobre essa questão que tem permeado nosso dia a dia, que é a política, né? Uma das questões que eu gostaria de colocar aqui sobre a política atual, revendo que a política atual não é nada mais do que um processo que vem se arrastando aí nos últimos 30, 40 anos, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que tem acontecido no Brasil nos os últimos meses, nos últimos 2 anos principalmente. Tá? Eu gostaria primeiro de fazer uma breve revisão histórica relacionada aí aos partidos que hoje tomaram o poder, com base no que alguns chamam de golpe ou golpe branco. E o golpe branco eu explico da seguinte forma: é um golpe que não existe a violência, a tomada do poder com base em armas e em derrubar o governo a partir da quebra total da institucionalidade. Existe sim uma quebra, existe sim uma ruptura da institucionalidade, mas uma das coisas que nós temos que pensar é que isso tem sido respaldado pelo Judiciário ou pelo STF, não quer dizer que seja bom, mas tem sido respaldado, não sei porquê, isso é uma das coisas que eu tenho minhas dúvidas, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que nós chegamos nisso, né? Que tipo de política que é essa que nós temos hoje, que nós não paramos para pensar, que ela já vem se arrastando aí nos últimos bons 30, 40 anos. Nós temos os partidos que chegaram ao poder da forma que chegaram, derrubando a presidente, mesmo que aleguem ser dentro da legalidade, vejam só, são os mesmos partidos que estão no poder durante os últimos 40 anos, pelo menos. Né? E eu estou falando disso dos partidos da velha política na época da ditadura, da velha política na abertura, da velha política nos governos Collor, Fernando Henrique e o governo Lula e Dilma também. Tá? É uma velha política, não mudou nada. A diferença nos últimos tempos é que foi dado um pouquinho mais de atenção a partir da transferência de renda para as pessoas mais pobres. E aí talvez tenha um mérito que é petista nesse sentido. Mas veja só, esses partidos que permitem, que são permissivos à corrupção, que são permeáveis da corrupção, eles estão aí há muito tempo. E aí nós podemos falar de 3 deles que simbolizam, veja só, não são só esses 3, mas esses 3 simbolizam muito claramente a velha política, a política toma lá da cá, a política da corrupção constante, a política do corporativismo, a política, galera, que vai passando de pai para filho, vai passando o poder de pai para filho. Nós precisamos começar a tomar cuidado com isso. Uma pesquisa agora há pouco diz que pelo menos metade dos que estão lá no poder vem sido transmitido, esse poder vem sendo transmitido de pai para filho. Isso é horrível, nós não estamos mais numa monarquia, nós não estamos mais num país onde existam reis e lordes e duques, e parece que é isso para a gente. Parece, quando a gente avalia um pouco mais profundamente essa questão, que é isso que nós somos. Um país onde exista um rei e é toda a sua nobreza que manda nesse país. Não é diferente, realmente, nós dizemos que temos a democracia, eu falo que nós temos uma pseudo-democracia, e essa pseudo-democracia é mostrada, ou é vista, se você olhar desse ponto de vista. Políticos não passam a bola para as outras pessoas, passam para a sua família. Então o poder tem sido mantido, fica refém sempre das mesmas pessoas nos últimos 40 anos aí, pelo menos. Veja só, esses partidos DEM, PMDB e PP, eles são partidos que estavam juntos com os governos militares, estavam juntos com os golpistas antes do governo tomar frente, estavam junto com as velhas elites oligárquicas do Brasil, sempre estiveram à frente do poder a partir dessas bases. Estão à frente com os conluios com a mídia institucionalizada, essa mídia grande, essa mídia antiquada, antiga, essa mídia que a gente sabe que é golpista mesmo. Né? Esses partidos é a velha política. E a velha política, por mais que pareça estranho, é a política atual.
Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos ver mais sobre isso. Nós precisamos estudar a história dos países para poder falar sobre isso com mais qualidade. Né? E aí nós chegamos ao governo Temer. É um governo que literalmente trouxe um golpe diferenciado, é um governo que não precisou dos militares, dos tanques, das armas, mas tirou o presidente, mesmo sendo um corrupto, claro, mesmo sendo um ficha suja, que já foi dado em primeira instância, pelo menos que ele não pode ser mais eleito nos próximos anos. É um governo que sempre esteve à frente do poder, desde que a ditadura existiu, desde que os maus governos no Brasil existem, desde que os governos paulistas, corruptos e ruins existiram, estavam no poder. O Temer nunca se afastou do poder e é medíocre como político. E aí, como político, eu digo, como político representativo, ele é extremamente medíocre. Se vocês pegarem as votações do Temer, vocês vão notar que a decadência dele tem sido constante nos últimos anos. Talvez ele não fosse eleito sequer vereador aqui em São Paulo, mesmo todo o dinheiro que se usa nas campanhas dessas pessoas. Né? Então, o governo ele já vem com a estrutura corroída, a ideia dele derrubar ministros que eram do governo Dilma, sendo interino, eu acho o cúmulo esses governos que estavam aí ser totalmente substituído por um governo que é interino, e interino, a gente precisa saber direito o que é. É interino porque não foi definido ainda a relação que a Dilma vai ter com o governo daqui a pouco, se ela volta ou não. Essa relação de estar fora ou estar dentro do governo quando terminar esse processo de impeachment. Então, são coisas que a gente precisa pensar. E aí nós vamos lá no dia da votação da admissibilidade do processo, lá na Câmara dos Deputados, e nós vemos toda essa sujeira, tudo que não presta, aparecendo, querendo aparecer, e aí nós conseguimos ver um pouquinho mais do que nós votamos, das tranqueiras que nós colocamos, das porcarias que nós colocamos, do lixo político que nós votamos. Então, nós precisamos pensar que a partir desse governo agora, que em tão pouco tempo já demonstrou tanta incapacidade técnica, tanta incapacidade política, tanta incapacidade de realmente ser honesto, e nós tivemos isso já nas gravações do Sérgio Machado, mas nós já tivemos isso também nos ministros que subiram para ter foro privilegiado. Nós já tivemos isso com a queda do Jucá, que é um cara que no início dos anos 2000, nós estivemos pedindo aí pela internet, mandando cartas, ligando lá no Congresso, a saída desse senhor. E se vocês pegarem os leitores de Veja, que me perdoem principalmente, mas se pegarem esse lixo de mídia, o Jucá já era denunciado pela Veja, pelo Isto É, desde o início da década de 90, desde meados da década de 90. No início dos anos 2000, ele tinha um monte de problemas já, que ele estava ligado em relação às sujeiras e à corrupção. Então esse é o tipo de gente que está no poder hoje. Ou seja, nós estávamos falando sobre corrupção mesmo quando a gente foi para a rua, gente. As ideias de trazer pessoas diferentes não eram essas pessoas, as pessoas que nós queríamos como pessoas diferentes. A ideia que nós tínhamos eram essas pessoas. Nós temos que pensar sobre isso. Aí nós precisamos também pensar como é que nós vamos agir no futuro. Né? Se não é esse tipo de gente que a gente quer no poder, e aí nós precisamos mudar também a cultura do povo, a cultura corrupta que nós temos, a cultura do jeitinho que nós temos, o dia a dia de ser mais esperto do que o outro, de querer ser melhor que o outro. Nós precisamos mudar isso no âmago, no cerne da sociedade. Porque esse governo que está aí, tanto ele como o governo anterior, que todo mundo também chamava de corrupto, toda a estrutura política corroída do país só é corroída, só é ruim, só é corrupta por um motivo muito simples. Porque a sociedade também não é diferente. Porque a sociedade não é diferente dos que estão lá. A sociedade precisa mudar isso. Precisamos parar de dar jeitinhos, de pedir a amigos políticos para fazerem alguma coisa que nós não conseguimos através da legalidade, de permitir que alguém nos afane, de permitir que alguém nos cobre
suborno, de nos permitirmos subornar, de nos permitirmos sermos corruptos e corruptores. Nós precisamos parar com isso. Nós estamos falando de tudo que acontece no dia a dia. Nós estamos falando do rapaz da Sabesp, que quando vem ligar a água e não dá certo, e aí nós fazemos alguma coisa para ele ligar, mesmo não estando certo. Nós precisamos parar de achar que a corrupção são só grandes valores. A corrupção com R$1, o roubo do patrimônio de R$1 ou de milhões de reais ou de bilhões de reais é o mesmo, não tem diferença nenhuma, porque a mesma pessoa que rouba R$1, ela é capaz de roubar 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões e 1 bilhão. Então não adianta a gente ficar fingindo que a sociedade não tem sua culpa. Então, a política para o futuro. Nós precisamos pensar a partir desse ponto de vista. O que nós queremos? Nós queremos esse tipo de político ainda? Se não, quem é que nós vamos eleger? Porque das duas, uma, ou a gente volta para uma ditadura, e aí os caras da intervenção militar estavam certos, né? Nós colocamos na mão de um militar que não sabe nada de política, não sabe de nada de gestão de um país, e aí também é uma questão de ideologia, algumas pessoas querem. Se a gente tiver intervenção militar e esse pessoal tomar o poder, nós saberemos lidar com isso? É uma conversa que pode ter tido lá para frente. Não concordo, mas eu acho que tem um monte de gente aí que ainda fala sobre isso. Não tendo a intervenção militar, quando a gente fala de semi-parlamentarismo, nós sabemos o que estamos falando? O Temer sabe o que está falando? Quando ele joga com isso, né, na ideia de tentar dar mais poder para os bandidos que nós elegemos para o Congresso, não é isso que nós temos que parar para pensar e avaliar. O parlamentarismo é hoje um regime que nós nos ajustaríamos? Duvido muito, porque nós temos essas questões relacionadas à sociedade, a falta de cultura social, a falta de visão do cidadão, a falta de pretensão de saber, de conhecer um pouco mais do seu país, um pouco mais da sua política. Isso já por um monte com toda certeza, e por um monte de outras situações, já talvez não nos permitiria ter um parlamentarismo de verdade. Porque nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para saber que quando a gente vota, o primeiro no partido, e esse partido vai ter que ter maioria no parlamento para fazer rodar também. Porque é muito parecido com o que nós temos. Só que aqui é feito, ao invés de ser um partido, é feita a coalizão de partidos. Infelizmente, a coalizão de partidos aqui, ou as coligações dentro das campanhas, são feitas com o que tem pior do que tem feito pior na política nacional. Então, é um pensamento que a gente precisa ter. A política de forma representativa tem mostrado para a gente que está muito ruim. Mas nós escolhemos. Gostando a gente ou não, nós escolhemos. Mas o cara que é do estado do Rio, não fui eu que escolhi. O povo do estado do Rio escolheu. E o direito do povo do estado do Rio é o mesmo que o povo do estado de Minas, do povo do estado de São Paulo, do povo do Ceará, do povo do Amazonas. Tudo bem? Então, é um direito deles escolherem. Gostando ou não, sendo manipulados ou não, é um direito deles escolherem. O que eles precisam fazer, os outros estados, e eu estou dizendo eles, os outros estados, é aprender a votar, como a gente também aqui em São Paulo precisa aprender a votar. Nós não sabemos. Nós continuamos sendo levados por uma mídia mentirosa, manipuladora e sem nenhuma noção da realidade que o povo realmente sente na pele. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Primeiro, antes de pensar em mudar de regime, de governo, nós precisamos aprender a saber o que é isso, o que isso nos traz. Nós precisamos aprender a falar sobre política, a respeitar a opinião real do outro, e mesmo a ideologia do outro, nós temos que respeitar. Então, pensando nisso, e aí eu não estou dizendo que as coisas, não tem ninguém que preste quando se diz em relação à política. Existem algumas pessoas que ainda são pessoas que lutam de verdade, e aí é só se aproximar dessas pessoas para saber de verdade como é que elas pensam. Isso é muito importante, né? Mesmo os que não prestam, seria importante, já que você tem ainda algum carinho, alguma admiração por algum político que todo mundo já viu que não presta, vai lá procurar um cara para você saber disso, né? Então a eleição está vindo aí, a eleição de 2016, e eu gostaria de, depois de todo esse turbilhão que
afasta as boas pessoas realmente da política, os que não se afastam porque são grandes lutadores mesmo. Depois de todas essas mudanças, essas roubalheiras que a gente está tão acostumado a ver, ouvir falar, saber, alguns de nós sabe, já passou muito próximo disso, e alguns escolheram o caminho errado, outros escolheram não ir por esse caminho. Mesmo sabendo tudo isso, nós precisamos aprender a votar. E aprender a votar hoje, gente, não é votar em mim ou votar num partido que eu faço parte. É aprender a votar de verdade, conhecer seu candidato e conhecer pessoas que realmente conhecem esse cara e que vocês confiam, já que é muito difícil o contato muitas vezes com esse candidato. E aí ir direcionando e afunilando para poder escolher alguém que preste. Esse ano, como os últimos 2 pleitos, para vereador em 2012 e 2014 para deputado estadual, deputado federal, eu lancei, eu coloquei meu nome. E aí é ideológico, eu sei que com o que eu uso, com a minha visão, com essa coisa de ser mais rígido em aceitar doações, com essa postura que eu tenho de enfrentamento o tempo todo contra essas questões que nós falamos no início desse vídeo, é muito difícil para que eu chegue lá, mas o que é importante? Eu uso as campanhas também de forma pedagógica, isso é importante que eu quero dividir com vocês. Tá? Usar a campanha de forma pedagógica quer dizer, nós precisamos discutir política de verdade. Já que não é difícil usar ter tempo, as pessoas pararam para pensar sobre isso, nós usamos sim as campanhas para dizer o que a gente pensa, principalmente, mas também dizer, olha, existem outras possibilidades. E é essa pedagogia que nós precisamos usar nas campanhas que nós temos enfrentado por